Para onde devemos ir? Qual é o legado que viemos construir e deixar para o mundo? Qual é o nosso propósito e qual deve ser a direção que a gente deve ir, que a gente deve seguir enquanto caminho, enquanto escolha mesmo para essa vida, né? Bom, hoje vamos falar sobre o meio do céu, que é um ponto super interessante e que muitas pessoas têm muita curiosidade a respeito dele, né? Então, para a gente bater esse papo astrológico, para a gente refletir um pouco mais sobre isso, já pega aí, ó, o seu café, o seu chá, a sua água. Eu já estou aqui com a minha aguinha. E vamos se achegando aí para a gente poder bater esse papo gostoso e falar sobre astrologia, né? Bom, se você não me conhece ainda, prazer, eu sou Fernanda Rai, astróloga. E aqui nesse canal e também, né, nos meus projetos astrológicos, eu tenho como propósito mesmo falar sobre a jornada de autoconhecimento através do céu, né? Instigando cada vez mais mulheres a usarem a astrologia enquanto uma linguagem de autoconhecimento, uma forma de entender mais sobre si mesma, de entender também sobre as outras pessoas, né? E se perceber enquanto alguém que é potente no mundo, alguém que tem muitas contribuições a fazer, né? Bom, no vídeo passado eu falei sobre o fundo do céu, que tem a ideia mesmo de base, né, de raiz. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo, que é falando justamente sobre um ponto extremamente importante no nosso mapa astral, para entender mesmo de onde a gente veio, né? O que é a nossa base, o que é a nossa raiz, o que de fato nos deixa com uma certa sustentação mesmo para poder florescer no mundo, né? E eu fiz uma analogia dizendo que a base de uma árvore é como se fosse o fundo do céu no mapa astrológico. E aí, para a gente poder entender a respeito do meio do céu, a gente pode entender que uma árvore ela vai, né, fertilizar ali, ela vai crescer, ela vai se tornar abundante. E quando ela se torna abundante, ela automaticamente, né, fica ali florescendo. E aí tem as flores, os frutos que essa árvore, né, deixa nascer de si mesma, né? E isso seria o que, pra gente, na astrologia, a gente vai chamar de meio do céu. O meio do céu é como se fosse, de fato, as nossas flores, os nossos frutos, aquilo que a gente, sabe, floresce simplesmente, se torna muito potente, aquilo que a gente deixa de contribuição mesmo para o coletivo, né? Porque se a gente pega uma árvore que ela tá ali abundante, que ela tá próspera, além dela ter aquela coisa da gente apreciar a beleza daquela árvore, ela também pode ser uma maneira de nos proteger, né, ali do calor, e aí você fica ali debaixo de uma árvore, tem aquela sombra, e tem o vento, né, ali com o movimento das folhas, que faz com que a gente possa acessar ali um pouco do nosso calor, enfim. A gente pode comer do fruto dessa árvore, tem muitas coisas que a gente pode ter de benefício mesmo, né? A partir de uma árvore, né? Dessa relação com a natureza. E o meio do céu, a gente pode pensar como se fosse de fato aquilo que é abundante em nós, aquilo que a gente deixa de contribuição no mundo mesmo, como se fosse os frutos de uma árvore. Então, o que é o meio do céu, né? Tecnicamente, o meio do céu ele vai simbolizar no mapa astrológico de alguém a área que a gente tem mais de visibilidade. Ou seja, de certa forma, ele vai falar assim sobre a nossa vida pública. Então, é o ponto mais alto do mapa astral, né? Então, é onde a gente tem mais visibilidade, onde a gente é mais percebido pelas outras pessoas. O que faz todo sentido, porque se o fundo do céu é o nosso lugar de intimidade,
Quando a gente está nessa parte mais ampla, né, mais pública, a gente não está num território de intimidade, a gente está ali, de certa forma, estabelecendo também um limite do que esse contexto externo vai nos acessar intimamente e do quanto a gente vai expor também dessa parte mais íntima de nós, né? Então o meio do céu ele tem a ver com essa parte pública, né, a nossa área pública da vida, tem a ver também com a construção de carreira, porque se a gente for parar para pensar, no contexto social que a gente vive hoje, a carreira é, de certa maneira, uma área da vida em que a gente tem que lidar mais com essas questões de vida pública, né? Porque, enfim, né, você tem ali uma maneira de se comportar, dependendo do estilo de trabalho que você vai fazer. Enfim, tem mais essa relação com essa coisa mais externa, né? mais pro mundo, de fato. Ainda que seu trabalho seja mais subjetivo, mais introspectivo, né? Enfim. Então, o meio do céu tem a ver com isso, tem a ver com o legado que a gente deixa pro mundo. Tem a ver também em como a gente pode ser reconhecida, né? De uma maneira que, de fato, honre a nossa subjetividade. Então o meio do céu fala assim sobre reconhecimento, sobre o que é sucesso para nós, sobre também o nosso papel social dentro do nosso contexto coletivo, de que maneira a gente pode desempenhar um papel social e coletivo que de fato contribua para a sociedade, porque cada pessoa vai contribuir de uma maneira diferente. Então, algumas pessoas podem contribuir através do trabalho, outras não necessariamente, enfim. Mas cada pessoa tem uma maneira de contribuir para esse coletivo, né? Tendo em vista isso, o meio do céu, ele traz uma relação interessante, se a gente for parar para pensar, com essa coisa da visibilidade, porque se a gente for parar para olhar para o passado enquanto uma observação histórica do que acontecia no passado com a gente, né? Nós mulheres aqui, que é o público que eu falo, né? O meu trabalho é muito mais voltado para mulheres, apesar de também já ter atendido homens, enfim. Se a gente olhar para trás, essa coisa de ser reconhecida, de ter mais visibilidade, de estar mais para fora, digamos assim, não era um território que pertencia a nós mulheres. A gente era muito mais estimulada a estar dentro desse contexto do lar. Então, geralmente as atividades que eram designadas, né, às mulheres eram essa coisa do cuidado, de estar mais ali no lar, apesar de saber que muitas mulheres elas tinham essa coisa da administração, né, de gerir, e enfim. Mas essa coisa do cuidado era mais assim estabelecido, né? Claro que isso também vai depender muito de qual grupo a gente está falando, né? De que momento histórico a gente está falando, mas assim, de uma maneira geral a gente sabe que esse lugar das mulheres era muito nesse lugar de uma certa restrição mesmo, com essa coisa da exposição, de estar para fora, né? De estar ali se colocando para o mundo. Então, eu gosto de pensar que o meio do céu, hoje, no contexto que a gente vive, o meio do céu no mapa de uma mulher, ele pode, de fato, ser uma oportunidade de expansão, de reconhecimento, porque a gente também precisa ocupar esse lugar, a gente também precisa sentir isso, né? Claro que eu não estou falando que reconhecimento, que ser vista necessariamente quer dizer que você tem que ser uma pessoa famosa, ter uma vida pública, eu não estou falando com isso, nesse sentido, né? Apesar de que algumas pessoas podem sim vivenciar isso e o mapa natal vai apontar isso também. Mas o meio do céu é uma oportunidade para a gente começar a se conectar mais com isso, com essa coisa de ser vista mesmo. E como que a gente vai ocupar esse lugar no mundo, como que a gente vai, de fato, se apropriar do nosso papel social, do nosso papel coletivo. E uma outra coisa
é que se a gente for olhar por essa perspectiva astrológica que muitas pessoas às vezes colocam, né, que o meio do céu é a meta, é o objetivo, eu não gosto de pensar dessa maneira, porque eu acho que essa ideia de que você tem que chegar num determinado lugar e aquele é o seu objetivo, aquela coisa toda, a gente sabe que isso só vem adoecendo os nossos corpos, né? Então, é essa ideia mesmo de que você tem que colocar um objetivo, uma meta e fazer aquilo dali, que vai fazer com que a gente faça essa manutenção desse sistema capitalista. E que a gente não pense criticamente sobre quais são as escolhas que de fato faz sentido para nós se comprometer, se dedicar e escolher, sabe? Porque talvez a gente esteja escolhendo metas, objetivos e chegar em um determinado lugar que não faz, sabe? Tipo, não tem o menor sentido. Aquilo dele não tem porra nenhuma a ver com aquilo que a gente de fato quer pra nós, né? Então, eu gosto de pensar que o meio do céu, ele não é um objetivo, mas sim uma construção de si. Porque pra gente, de fato, né? Porque se você chegou ali no objetivo final, você acabou, você não precisa estar mais aqui na Terra, né? Acabou, morreu, né? Já foi. Mas se a gente for parar pra pensar de que a gente vai construindo, de que a gente vai se desenvolvendo, aí a ideia é mais aconchegante, né? Eu acho, pelo menos, né? Então, o meio do céu, ele vai apontar essa direção que a gente pode ir construindo, né? Os caminhos que tem mais a ver com a gente, porque a gente, né? Enquanto a gente vai vivendo, a gente tá ali no movimento mesmo, né? E aí o meio do céu em signos de fogo, por exemplo, que são, né? Signos de Áries, Leão e Sagitário. Cara, desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento ali da conexão com a sua própria intuição, né? De fazer as coisas por você mesma, né? Fogo é essa coisa de pegar, fazer acontecer. Claro que cada signo, né? Áries, Leão e Sagitário tem características diferentes, mas de modo geral, fogo é aquela coisa tipo assim, não, vamos fazer acontecer, né? Eu vou pro mundo, eu me movimento, né? Se esse meio de céu ele tá em signos de terra, que pode ser Touro, Virgem ou Capricórnio, essa construção de futuro, de desenvolvimento, de legado, daquilo que eu coloco também no meu trabalho, na minha carreira, no meu papel social, tem muito a ver com essa construção de uma coisa que é prática, que é palpável. Então não dá pra ficar muito ali no plano das ideias, né? Então, para essas pessoas, de fato, essa construção tem muito a ver com a coisa mais prática, de tornar as coisas mais palpáveis, de às vezes seguir uma rotina que tenha diálogo ali com o que faz sentido para ela, né? Então as coisas precisam ter mais essa solidez mesmo. Agora, se o meio do céu é em signos de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, aí é essa coisa de estar de fato se relacionando com o outro, de trocar ideias, de cada vez mais se conectar com os estudos, com a nutrição intelectual, né, de procurar entender assuntos diferentes, nutrir o seu intelecto, porque o signo de ar, ele tem esse movimento mental, ele tem essa coisa da troca, né, e isso vai ser muito importante dentro da esfera profissional, né, dentro da carreira, dentro do legado que essa pessoa vai deixar para o mundo, né, enfim. Agora, se esse meio de céu está em signos de água, né, em algum signo de água, que no caso vai ser Câncer, Escorpião e Peixes, aí a construção desse caminho tem muito mais a ver com a afetividade, com a sensibilidade, com a arte, né, com tudo que tem mais a ver com a esfera mais sensível. Então, desenvolver essas características, inserir isso dentro dessa construção de si mesma, vai ser ali de fato fundamental. E aqui na Céu Interior, que é o meu núcleo astrológico em que reúne todos os meus projetos de astrologia, né, os atendimentos e outros projetos também, a gente acredita muito que o mapa é como se fosse de fato assim, uma bússola que vai indicar, que vai apontar
caminhos, né, direções para que a gente se movimente, para que a gente construa uma vida potente de fato, que tem a ver com aquilo que a gente veio viver nessa vida, né? E é justamente por isso que eu já deixo aqui, enquanto convite, né, para vocês, se vocês sentirem que é o momento de vocês, né, fazer atendimento astrológico, fazer um mapa astral, ou para quem já fez e tá fazendo aniversário, tá perto do aniversário, quer fazer uma revolução solar, o link tá aqui embaixo, tá? Tem todas as informações dos meus atendimentos, ou se tiver algum projeto astrológico rolando também, já clica aqui embaixo para poder saber mais, porque de fato a astrologia é essa sabedoria que nos permite, né, e se construindo mesmo, olhar pra gente dessa forma mais vulnerável, né, e mais, como é que eu posso dizer assim, sem tantas máscaras, né, a gente se olha como de fato a coisa é. Então acredito muito nisso, então já deixo esse convite para vocês, para quem sentir que é o momento, tá? Então, para fechar essa reflexão no meio do céu, lembre-se que as bases de um mapa astral vai ser sempre o Sol, a Lua e o fundo do céu e o meio do céu. Eu vejo que a base do mapa, ele tem muito a ver com isso. Claro que o ascendente e o descendente também vai entrar, né? Mas as bases do mapa ali tem muito a ver com esses 4 pontos do mapa, que é o ascendente, fundo do céu, descendente, meio do céu, e Sol e Lua. Tudo isso vai compor o que de fato é a base de um mapa, que vai trazer ali, já vai apontar muita coisa pra gente entender a respeito de nós mesmos, né? Claro que as outras coisas também são importantes, mas eu acho que inicialmente são esses pontos que fazem assim toda a diferença quando a gente pensa em entender mais sobre nós mesmas, né, e ter de fato uma direção daquilo que a gente precisa construir e desenvolver. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você gostou desse vídeo, porque a gente tem vídeo toda quarta-feira, meio-dia, tá? E me siga também lá no meu Instagram, nas outras redes sociais, porque eu também posto conteúdos astrológicos por lá, mas são diferentes do que eu coloco aqui. Então, se você também quiser se achegar, né, e trocar umas reflexões por lá, também vai ser bacana. E a gente se vê aí no próximo passo da nossa jornada. Um beijo!